70%. Isso mesmo que vocês ouviram, 70% hoje da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, é sedentária. E uma das principais causas do sedentarismo é a obesidade. Então, por isso que nós vamos falar hoje sobre obesidade e exercício físico. E segundo também outro dado que é bastante chocante, segundo o Atlas Mundial da Obesidade de 2022, que foi publicado pela Federação Mundial da Obesidade, mais de 50% da população brasileira está com sobrepeso. E quando levamos em consideração a obesidade, esse número chega a 22% de pessoas obesas no Brasil. A previsão para que no ano de 2030 essa população no Brasil chegue a 30%, fazendo com que o excesso de pessoas com excesso de peso no Brasil se torne o quarto maior país em pessoas que estão acima do peso, perdendo somente para Estados Unidos, China e Índia. E no mundo, esse número de pessoas em 2030 é estimado em 1 bilhão de pessoas. Olha a gravidade desses problemas que a obesidade pode lhe causar. Então, para que vocês entendam, o que nós caracterizamos como obesidade? O que é a obesidade? Na verdade, a obesidade é o acúmulo de gordura no seu corpo. E geralmente ela é causada pelo excesso de calorias ingeridas. Ou seja, a gente tem uma ingestão alimentar maior do que o gasto calórico que nós temos durante o dia. Isso acaba gerando o acúmulo de gordura ao longo do tempo e vamos se tornando pessoas obesas com o passar do tempo. É importante a gente salientar também a diferença entre sobrepeso e obesidade. Sobrepeso é aquela pessoa que está um pouquinho acima do seu peso, um pouco acima da normalidade, em relação à sua idade, em relação à sua altura. Já a obesidade é uma doença crônica, onde tem um excesso de gordura localizado, uma distribuição diferente de gordura no seu corpo. Então, há várias causas para esse tipo para que nós determinamos o seu grau de obesidade. Então, nós temos os fatores médicos, que são um pouco mais raros, e temos as causas que são, principalmente, a inatividade física, ou seja, o sedentarismo. Então isso acaba levando a pessoa a uma obesidade, a hábitos alimentares ruins também, dietas não muito balanceadas, não muito fracionadas ao longo do dia. Isso também te leva a uma série de malefícios. E na verdade a obesidade ela pode ser multifatorial, onde também são envolvidos outros fatores que podem causar essa obesidade também, como um fator genético. Então a gordura armazenada, por exemplo, ela é distribuída de forma uniforme para o seu corpo. E aí tem um fator genético muito forte que pode contribuir para que você acumule energia de forma diferente de uma pessoa. E também nós temos o estilo de vida familiar. Então se você tem seus pais com sobrepeso ou obesidade, é muito provável também que essa criança se torne um adulto com sobrepeso ou obesidade também. A gente tem a questão da parte de medicamentos. Então, geralmente, remédios antidepressivos, anticonvulsivos, remédios para diabetes, os remédios também para hipertensão beta-bloqueadores, eles te levam ao acúmulo de gordura corporal também. Mudanças hormonais e metabólicas. Conforme ele vai aumentando, conforme você vai se tornando uma pessoa mais velha, os níveis hormonais tendem a cair, testosterona, na mulher também a progesterona e o estradiol. Então isso faz com que você tenha um maior acúmulo de gordura no seu corpo, seja ela abdominal, dependendo da fase em que você se encontra. Nós também temos os problemas emocionais e psicológicos, autoestima, compulsão alimentar e vários outros problemas que podem ocasionar. Problemas para dormir também, quando você tem muita insônia, você acorda durante a noite e costuma comer, você tem um aumento de apetite, então você acaba fazendo uso maior de alimentos e geralmente de baixa qualidade. Isso também contribui para o seu aumento de gordura corporal. A gravidez nas mulheres, no caso, após a geração dos seus filhos, você tem dificuldade em perder o peso adquirido durante a gravidez. Então aí acaba se tornando uma pessoa com sobrepeso e evoluindo para a obesidade também. E a questão também é as pessoas que fumam e decidem parar de fumar.
E aí acaba substituindo esse vício por uma compulsão alimentar. E aí também te leva ao ganho de peso, sobrepeso e aí evoluindo também para a obesidade. Então saiba que todos esses fatores, eles podem ter benefícios, começando a prática de exercícios físicos, começando a melhorar a sua alimentação, fracionando, tendo a preferência por escolha de alimentos mais saudáveis, mudanças de comportamento, tudo isso contribui para que vocês minimizem esses riscos durante o processo da sua vida. E aí, que é legal nós falarmos agora sobre os tipos de obesidade que nós temos. Nós temos 3 tipos de obesidade que nós chamamos de homogênea, onde é aquela gordura distribuída de forma uniforme para o seu corpo. Então você tem gordura corporal nos membros superiores, no tronco, abdômen e membros inferiores. Nós temos o outro que chama gordura androide, que é mais comum nos homens, onde tem um acúmulo maior na região do abdômen. E nas mulheres, quando elas entram num processo de menopausa, devido à queda nos hormônios de testosterona, de progesterona, de estradiol, ela acaba tendo um acúmulo maior de gordura na região do abdômen. Então, androide é tanto para as mulheres, e a gente fala que androide é no formato da maçã. Então, o corpo, a gordura ela se concentra mais na região do abdômen. Então, como eu falei, é comum nas mulheres pós-menopausa e nos homens também. E a gente tem a ginecoide. Ginecoide, onde a gente tem um acúmulo maior na região do quadril, nádegas e coxas, que é mais comum nas mulheres, que a gente chama do formato de pera. A gente tem um acúmulo maior na região de quadril, glúteos e pernas. E aí nós temos a classificação dessa obesidade quando a gente utiliza o IMC. O que é o IMC? Que é o Índice de Massa Corporal. Então nós classificamos, segundo o IMC, nós temos 4 classificações: sobrepeso, obesidade, nível 1, nível 2 e nível 3. Então esse cálculo a gente faz sobre seu peso relacionado à sua altura ao quadrado. E nós classificamos os tipos de obesidade. Então sobrepeso, aquelas pessoas que estão um pouquinho acima da normalidade. Como nós falamos, uma pessoa com pequenas mudanças de rotina consegue reverter esse quadro. Obesidade nível 1, que a gente chama de leve. Obesidade número 2, moderada. Nessas duas vertentes, a gente ainda consegue ter grandes influências do exercício físico na reversão desse processo. Já nessa obesidade classe 3, que é a mórbida, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, mas já é necessário uma intervenção médica, uma equipe multidisciplinar para que a gente consiga ter resultados mais avançados ainda com uma pessoa que já tem uma obesidade mórbida, que já tem uma síndrome metabólica, que além do sobrepeso, da obesidade, ela já deve ter provavelmente uma diabetes, uma hipertensão e alguns outros problemas ocasionados pelo esse excesso de peso. E uma coisa interessante de falar aqui que acabou passando, essa questão de pessoas que têm essa característica de androide, elas estão mais relacionadas com doenças cardiovasculares, tá? Então pessoas que têm esse tipo de característica, gorduras principalmente na região abdominal, e a gente até brinca, aquela barriga que está um pouco flácida ou aquela barriga que está mais dura. Quando a pessoa tem aquela barriga mais dura, é sinal que já teve um domínio da gordura sobre a região das vísceras. Isso acaba gerando como se fosse um outro órgão. E aí acaba gerando uma resistência à insulina. Então a pessoa tem dificuldade de transportar aquela glicose que é ingerida na alimentação e acaba evoluindo para uma diabetes. Então a obesidade ela acaba gerando uma série de malefícios no corpo da pessoa. E quando a gente fala em ginecoide, que a gente fala em quadril, a gente está mais relacionado a varizes e também artroses. Então essa é uma característica dependendo da região onde o acúmulo de gordura está localizado, tá? E aí como que a gente faz o diagnóstico desse sobrepeso nas pessoas? Nós temos 2 tipos de diagnóstico, como eu falei, é o cálculo do IMC.
Vamos detalhar como que a gente faz esse cálculo do IMC. Como eu falei para vocês, é peso sobre altura ao quadrado. Então vamos colocar aqui um exemplo para vocês. Ó. No meu caso, o meu peso é 92 quilos e tem uma altura de 1,92. Então vou pegar 92 quilos sobre 1,92 ao quadrado. Então vou dar 92 quilos sobre 384, que é 1,92 vezes 1,92. Isso vai me dar um IMC de 23,9 quilos por metro quadrado. Ok, então a partir daí, como que a gente vai classificar a pessoa? Se eu tenho sobrepeso, se eu tenho um peso normal. Então, para o IMC, nós temos uma pessoa normal. Ela é com IMC de 18 a 24,9 quilos por metro quadrado. Uma pessoa com sobrepeso, eu tenho de 25 a 29,9. Pessoa com obesidade classe 1, de 30 a 34,9. Obesidade classe 2, de 35 a 39,9. E a mórbida, que é a obesidade nível 3, de mais de 40. Então, vamos verificar aqui, ó. O meu deu 23,9, então eu estou dentro da faixa de normalidade. Mas a gente não leva em consideração só esse IMC. Por exemplo, se a gente pega uma população de fisiculturistas, aquelas pessoas extremamente fortes, elas acabam tendo um IMC elevado, mas não é pela questão da gordura, é pela questão da massa muscular avantajada que eles têm. Então isso é somente um dos parâmetros que a gente utiliza. Outro parâmetro que a gente vai utilizar também são os exames laboratoriais. Então, exames. Então, a partir daí, a gente começa a ver os exames. O nível de colesterol total e as suas frações. HDL, LDL, que é o famoso colesterol bom, colesterol ruim, e o VLDL. Outro também, glicemia, para ver a quantidade de glicose no sangue, se ele está uma pessoa diabética, pré-diabética. E também os hormonais. Como a gente falou anteriormente, conforme a idade vai avançando, há uma variação nessa questão hormonal. Os homens tendem a diminuir a relação da testosterona, as mulheres também têm uma diminuição de testosterona. As mulheres também que fazem uso de anticoncepcional, ela chega a ter uma diminuição tanto de testosterona como também de progesterona e estradiol, seja ele esse anticoncepcional via oral, via injetável. E aí sempre tem aquela ideia também que as mulheres têm medo de pegar peso, né? Quando ela vai para uma academia, ela tem medo de pegar peso, de ficar muito forte. Saibam que as mulheres, elas têm 30 vezes menos testosterona que o homem. Então, ainda se ela faz o uso de anticoncepcional, esse nível vai se abaixar mais ainda. Então, favorecendo esse acúmulo de gordura na região do abdômen. E a partir daí, nós vamos falar do exercício físico, como um tratamento de todo esse problema que a obesidade pode lhe causar. Então, quando a gente fala em tratamento, nós temos a questão, claro, também sempre aliado a um processo de tratamento do exercício físico, nós temos que ter junto a parte alimentar, que é muito importante. Então, o que seria no tratamento a parte alimentar? A gente começar a ter mudanças na nossa rotina de alimentos, ter um fracionamento maior. Por hoje é muito comum as pessoas, por uma rotina muito louca de trabalho, de cuidar de filhos, elas acabam não fazendo refeições diárias, elas fazem somente um café da manhã, almoço e janta, acabam não fracionando. E essa questão de não fracionar é muito comum as pessoas terem esse acúmulo de gordura, porque que o organismo nosso ele é muito inteligente. Então
Então, quando você fica um tempo sem se alimentar, ele vai armazenar parte do que você come em forma de componente gordo para te fornecer energia durante o dia. Então, ele nunca vai armazenar como outra fonte, sempre no componente gordo. Então, ele contribui para o aumento da sua gordura corporal. Então, por isso a importância de fracionar, colocar mais frutas, legumes e verduras na sua alimentação, beber bastante água. A gente precisa ingerir de 30 a 50 ml por quilo corporal. Então você pega uma pessoa aí de 100 quilos, vamos pôr 30 aí, ela precisa ingerir 3 litros de água por dia. Seu corpo precisa de água, 76% do seu músculo é de água, 70% do seu corpo é de água. Então a importância da gente ingerir, de fracionar, preferir alimentos saudáveis, evitar refrigerantes, sucos com corantes. Então são algumas mudanças de hábitos que podem te trazer grandes benefícios. E também a parte do exercício físico. Que nós vamos entrar mais de forma detalhada, explicando quais são o importante, as medidas que vocês devem adotar, para que a gente consiga usufruir dos benefícios que o exercício pode nos trazer. E também, como a gente falou lá na obesidade, quando a pessoa é mórbida, a gente precisa de uma parte do médico nos auxiliando nesse processo de emagrecimento. E aí, então nós vamos começar a falar do exercício físico como uma ferramenta para vocês acabarem com essa obesidade, começar a ter uma mudança de rotina, ter uma vida mais saudável, ter uma qualidade de vida maior. Mas para isso é legal que vocês entendam a diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é qualquer movimento que você faça no seu cotidiano, que saia dos níveis de repouso. Então, dançar, limpar a casa, lavar roupa no tanque. Então, isso são atividades físicas. Já o exercício físico já é algo mais direcionado, onde a gente controla a intensidade do seu exercício, a duração do seu exercício, a frequência semanal do seu exercício. É uma coisa prescrita de forma mais individualizada. Então assim a gente consegue ter resultados muito maiores quando a gente faz a questão do exercício físico de forma individualizada. Ambos são ferramentas para que você tenha uma qualidade de vida melhor, para que você consiga ter mais saúde no seu dia a dia. A gente utiliza muito o que a gente chama de atividade física para o seu tempo sedentário, que a gente chama. Então, pessoas, elas praticam atividade física lá por 1 hora, mas o resto do dia ela tem uma vida sedentária. Saiba que isso daí também pode ser muito prejudicial para a sua saúde. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tempo sedentário, o tempo que a gente faz ao longo do nosso dia. Então, eu treino 1 hora por dia, mas eu fico 12 horas sentado no meu trabalho, aí eu chego em casa, eu deito no sofá, não faço mais nenhum tipo de atividade. Cuidado, isso também pode ser tão prejudicial como uma pessoa sedentária. Então procure se exercitar ao longo do dia também. Não fique muito tempo parado numa posição só. Levanta, vai tomar uma água, vai ao mercado, pare o carro um pouquinho mais longe para que vocês caminhem um pouco. Então pequenas mudanças no dia a dia já podem contribuir de forma efetiva como atividade física para que você tenha os resultados com mais rapidez. E aí nós partimos para as consequências do sedentarismo. O que pode te trazer esse sedentarismo? Pode trazer uma série de malefícios. Porque como nós falamos, uma das principais causas da obesidade é a inatividade física, é o sedentarismo. Então, que podem fazer com que você se torne uma pessoa obesa. O que pode provocar? Doenças, como a gente falou, cardiovasculares. Principalmente quando a pessoa, como a gente falou anteriormente, as pessoas que têm aquele formato de maçã, a gordura abdominal, há uma compressão dos órgãos. E isso gera um desconforto muito grande, dificuldade em respirar, não tem expansão da caixa torácica. Então isso pode te trazer uma série de doenças cardiovasculares. E aí também, em decorrência, a diabetes. Quando a gente fala em sobrepeso, a gente tem duas vertentes muito ligadas, tanto o diabetes como a hipertensão.
Então, às vezes, a pessoa que começa a desenvolver sobrepeso, começa a progredir para uma obesidade, ela acaba trazendo essas duas vertentes juntos com ela, porque ela começa a aumentar a resistência à insulina. Então, isso acaba... se ela é uma pessoa que já tem um fator genético na família e já tem uma obesidade, isso vai se tornar como se fosse duplicado o seu risco de vir a se tornar um diabético. Então a gente precisa tomar cuidado também com esses fatores, que a gente chama também de síndrome metabólica. Síndrome metabólica. O que seria essa síndrome metabólica? Quando além do sobrepeso, a gente tem mais fatores envolvidos. Eu tenho obesidade, então consequentemente eu acabo vindo a desenvolver diabetes, sou hipertenso, então eu tenho uma síndrome metabólica, eu tenho mais de 2 componentes relacionados com a obesidade. Então a gente chama isso de síndrome metabólica. Vem também doenças respiratórias. Então o excesso de peso também, ele provoca doenças respiratórias, a dificuldade em respirar. A pessoa que tem uma sobressalência abdominal, quando ela vai amarrar o tênis, ela sente falta de ar, porque a gordura está tão grande que ela começa a comprimir alguns órgãos, estômago, pulmão, diafragma. Então você tem uma dificuldade em respirar. Começa a ter insônia, dificuldade para dormir, porque geralmente acaba gerando uma apneia, a pessoa acaba roncando muito, uma pessoa que tem um excesso de gordura abdominal também. E até esteatose hepática. Quando a gente tem um acúmulo de gordura no fígado, mas não que a gente fala, não alcoólica, não é decorrente do excesso de álcool que você ingere, mas sim pela quantidade de gordura que acaba ficando na sua região do abdômen, chegando até o seu fígado. E isso também pode trazer uma série de malefícios. Doenças articulares. Então, devido à sobrecarga que você acaba gerando em suas articulações, principalmente quadril, joelho, você acaba desenvolvendo artrite, artrose, tudo decorrente também do excesso de peso. E por último, o câncer. Tumores como o de mama e o de intestinos, eles podem estar relacionados ao aumento de gordura no seu corpo. Olha uma série de malefícios que o sobrepeso, a obesidade, a gordura corporal pode te trazer. E é aí que vai entrar o exercício físico. Então, quando a gente fala de todas essas doenças, a gente vai falar dos benefícios que o exercício físico pode te trazer. Então, vamos lá, benefícios. Benefício do exercício físico. Então, para a gente falar em diabetes, quando a gente faz exercícios aeróbicos de forma moderada, a gente fala que a gente estimula, dentro de uma zona lipolítica, a gente estimula a quebra da gordura, que a gente chama de lipólise. E a lipólise ela vai estimular a adiponectina, que ela vai diminuir a resistência à insulina. Então ela vai melhorar os níveis seus de glicemia, diminuindo esses níveis de glicemia. Então é importante quando a gente tem um aluno diabético ou hipertenso, a gente ter um controle sobre essa glicemia e ir fazendo avaliações para a gente verificar que os benefícios que o exercício físico pode te trazer. Vai melhorar o seu controle metabólico. Então, quando a gente falamos em exercício resistido, a musculação, aumento de massa magra, ela estimula o seu corpo a acelerar o metabolismo. Com isso, ela acaba queimando mais calorias ao longo do dia. Então, a importância da gente fazer o exercício resistido também, para que você ganhe massa muscular e acaba melhorando o seu metabolismo e tendo uma queima maior ao longo do dia. Aumento da massa óssea. Então, todos os malefícios que nós falamos, o exercício ele vai trabalhar nesses malefícios, melhorando a massa óssea, então diminuindo as suas artrites, suas artroses, processos reumatoides. Então isso vai auxiliar que você ganhe massa óssea e fortaleça suas articulações, e aí você não venha desenvolver doenças como artrite, as próprias varizes, que é mais comum em mulheres.
E também aumento da capacidade respiratória. O trabalho aeróbico melhora a sua capacidade respiratória. Então, melhorando suas doenças cardiorrespiratórias também. Que você melhorando, fazendo um trabalho aeróbico, melhorando o seu VO2, você vai ter uma série de benefícios, tanto para a capacidade respiratória, como também para hipertensão. E uma série de outros benefícios, melhorando sua autoestima, alterações de humor, então melhora a sua qualidade de humor, melhora a sua qualidade do sono. Então são vários benefícios quando utilizamos o exercício físico como uma ferramenta. Então, para quem tem excesso de peso, quais as condutas que eu preciso ter quando eu vou iniciar um processo de exercício físico? Então é necessário uma série de condutas. Primeiramente, pessoas desse grupo de risco, é necessário, antes de iniciar uma atividade, procurar o seu médico, o seu cardiologista, o seu endocrinologista e fazer uma série de exames para que a gente possa ter parâmetros para fazer a montagem dos seus treinamentos. Para a gente verificar aqueles padrões que a gente utiliza para sobrepeso, o seu colesterol total, as suas frações, para a gente saber o seu perfil lipídico, a sua glicemia, como está a sua capacidade respiratória, qual é a sua frequência máxima atingida lá no teste cardiológico, para a gente prescrever os seus exercícios aeróbicos de forma mais assertiva, mais direcionada para o seu objetivo, que é perder gordura. Também temos que ter uma alimentação saudável. Aí nesse processo entra a nutricionista, para que durante o processo do exercício físico você perca peso de forma sustentável, porque o que acontece na maioria das vezes, a pessoa que está com sobrepeso ou excesso de peso, ou obesidade, ela acaba iniciando um trabalho de exercício físico, mas com uma dieta extremamente restritiva. E aí o que acontece? Ela perde peso rápido no início, mas ela acaba perdendo também massa muscular. E o metabolismo dela continua muito lento, e isso vai fazer com que ela não consiga manter esse programa por um longo período. Então a gente fala que é de forma não sustentável. E que seria uma forma sustentável? É você perder peso sim, alinhado a uma ingesta calórica ideal para que você perca peso, mas que mantenha suas funções vitais. E também dar estímulos de exercício resistidos, treinos de musculação, para que você mantenha ou até aumente essa massa muscular. Então a importância da avaliação, a partir da avaliação do médico, juntamente com uma nutricionista, a gente montar o seu exercício físico, o seu planejamento. E assim a gente conseguir direcionar e que você tenha respostas mais rápidas no seu objetivo, seja no seu objetivo, seja na sua meta de curto a longo prazo. E saber que a obesidade está longe somente da parte estética, uma série de malefícios que pode te trazer ao longo da sua vida, diminuindo a sua expectativa de vida. Pessoas com esse tipo de perfil obesidade, a gente tem que começar os exercícios aos poucos, pois elas não estão acostumadas com o volume de treinamento, com os tipos de estímulo. Então a gente tem que ir inserindo o exercício físico aos poucos, para que a gente prepare as articulações, prepare o seu condicionamento cardiorrespiratório, para que ela não venha saturar com a carga de exercícios que você vai colocando ao longo do processo. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. E como a gente falou, diminuir esse tempo sedentário, é muito importante essas mudanças de comportamento quando a gente fala em obesidade. A pessoa precisa ter mudanças também, não, como a gente falou, não só durante o ato do exercício físico, mas ao longo da rotina diária dela. Mudanças como menos tempo sentada, menos tempo à frente da televisão, menos tempo no celular. Procure adotar uma rotina mais ativa, para que você tenha também ganhos nessa parte de exercício físico. Uma pessoa que faz atividade física, mas não de forma contínua, isso também acaba não trazendo tantos benefícios como se ele tivesse uma rotina diária. Como eu gosto de falar, é como se fosse uma medicação. O exercício físico, o remédio que você usa para diabetes não é utilizado de forma contínua, o de hipertensão você não toma todos os dias. Então o exercício físico ele deveria ser encarado da mesma forma. Você precisa praticá-lo no mínimo 5 vezes na semana. O ideal seria 7 vezes. Se ele é sedentário, comece aos poucos e vai aumentando essa progressão semanal
ao longo do tempo, para que ele consiga ter uma adaptação adequada, não tenha nenhum tipo de lesão ou não tenha algum tipo de restrição que vai fazer com que ele fique parado um tempo depois. O ideal que a gente fala de atividades físicas é de 150 minutos a 300 minutos por semana, então equivale a mais ou menos 30 minutos diários. Então uma boa estratégia é você começar com uma caminhada, que é uma coisa mais leve, uma coisa mais moderada. A gente consegue fazer isso sem precisar ter muitos cuidados. Mas é claro que quando a gente fala em caminhada, a gente utiliza estratégias, principalmente quando a gente fala em exercício físico. A gente consegue determinar, por exemplo, uma zona que você treine somente gordura. A gente calcula lá a zona lipolítica, que você vai ter a queima utilizando como substrato energético somente a gordura durante o processo. E também, dependendo do nível de condicionamento, lá, nós propomos 30 minutos diários. Às vezes a pessoa está com uma obesidade de moderada a mórbida, então ela pode fracionar esses 30 minutos em 3 sessões de 10, por exemplo, para que dê os mesmos 30 minutos, mas mais fracionados. E como eu falei, a caminhada é uma coisa mais tranquila, dificilmente vai lhe trazer algum problema. Então, se você tem dificuldade em manter esses 30, fracione ao longo do dia, não tem problema. Faço 10 de manhã, 10 na hora do almoço e 10 à noite. Também vocês terão os mesmos benefícios dos 30 minutos contínuos. E essa pode ser uma caminhada, pode ser uma pedalada, qualquer atividade física que você consiga fazer. E aí nós temos também os cuidados com as pessoas acima de 65 anos, que a gente precisa ter alguns focos maiores, como equilíbrio para evitar possíveis quedas, trabalhos de coordenação motora. E agora a gente vai falar sobre o tipo, a frequência e a intensidade dos exercícios que vocês podem adotar na sua rotina. Como eu falei, exercícios aeróbicos. São excelentes opções para vocês colocarem em sua rotina. Pode ser uma caminhada, pedalar. Ah, mas eu gosto de nadar. Pode ser nadar também. Existe uma série de exercícios aeróbicos que você pode fazer. O transfer, o elíptico lá na academia, ou eu combinar, como eu falei lá, tem uns 30 minutos. Eu vou fazer 10 nadando, vou pedalar 20. Aí o critério fica de vocês. Eu posso fazer isso de forma fracionada, posso variar os estímulos do trabalho aeróbico para que não fique uma coisa muito monótona. Então a estratégia pode ser utilizada de acordo com que você, da sua preferência ou do jeito que você achar melhor. Nós temos também, uma coisa que a gente utiliza é a contagem de passos. Hoje qualquer celular, qualquer relógio tem aquela contagem de passos, 6.000 passos diários, por exemplo. Então a gente pode criar objetivos a partir daí. Geralmente esses programas eles já calculam automaticamente quando você insere seus dados. Pus lá minha idade, meu peso, minha altura, então ele vai calcular. Então a gente fala mais ou menos assim, ó, crianças e adolescentes, mais ou menos 12.000 passos por dia, tá? Quando a gente fala em adultos, a gente fala em 10.000 passos. E agora quando a gente fala pessoas mais de 65 anos, a gente põe, ou idosos, a gente chama 7.000 passos. Mas isso não é uma regra, eu posso começar mais baixo. Eu pus lá uma meta de 6.000 passos diários. Então eu posso colocar como uma estratégia, vou aumentar 500 passos na semana. Então a primeira semana eu tento atingir os 6.000 passos. Na segunda semana eu aumento 500, na outra mais 500, até vocês começarem a se habituar com a atividade e começar a gerar os benefícios que ela pode te trazer. E aí tem algumas recomendações que a gente falou: exercícios aeróbicos, exercícios resistidos, que é também muito importante nesse processo. Seria o trabalho de força, eu posso executar ele na academia, ao ar livre, ou até mesmo em casa, com o seu peso corporal.
pois essa população de obesos geralmente ela tem uma autoestima baixa, já está num processo depressivo, ela tem dificuldade em sociabilizar, então ela tem dificuldade em procurar uma academia. Então, treinar em casa seria uma ótima opção e pode trazer grandes benefícios. Procure fazer até 60 minutos no máximo por dia, não passe disso, de 30 a 60. A gente começa num processo mais lento, de 30 minutos, um processo mais tranquilo, mais fácil de 30. E também, como eu falei, na mesma proporção da quantidade de passos, vocês vão aumentando também a quantidade de tempo diário. Primeira semana fiz 30, segunda semana eu aumento mais 5 minutos. Terceira semana, 40, até chegar nos 60 minutos de prática de atividade física. E não se esquecendo, como eu falei para vocês, que é extremamente importante, o seu tempo sedentário. Não adianta ser ativo durante 60 minutos e sedentário o resto do dia. Não, procure se exercitar ao longo do dia também. Force-se a tomar água, coloque alarmes para tomar água, coloque alarme a cada 1 hora para se levantar e fazer algum tipo de exercício, buscar um copo da água, ir passear com o cachorro, ir no bosque com seus filhos. Então, tudo isso são estratégias para vocês diminuírem o tempo sedentário de vocês. A recomendação para esse tipo de resistido, isso, claro, vai depender de cada indivíduo. A partir da avaliação, a gente vai verificar o que está de gordura excedente, qual que é a sua carência muscular, e a partir daí nós vamos prescrever os exercícios resistidos. Mas inicialmente façam de 2 a 3 vezes na semana e o restante da semana vocês fazem de trabalho aeróbico. Basicamente, para que vocês comecem a ter os benefícios dos exercícios físicos, resumindo, nós precisamos de mudanças na nossa rotina. Então, introdução do exercício físico. O exercício físico, seja ele aeróbio, combinação do trabalho aeróbio e também do resistido, que é o treino de musculação. E aí nós temos também a alimentação. Fracionar a sua alimentação ao longo do dia, fazer de 5 a 6 refeições dia. Ver frutas, legumes e verduras. E a partir da nutricionista, fazer esse cálculo dessa ingesta alimentar, para que a gente tenha um gasto calórico, uma ingestão alimentar menor que o seu gasto calórico diário, para que você consiga perder peso de forma progressiva e sustentável, para que ao mesmo tempo que vocês percam peso, vocês aumentem a massa muscular, para que seja uma perda de peso sustentável. Senão acontece aquele famoso efeito sanfona, vocês perdem peso, mas de uma maneira não sustentável, acaba perdendo muito peso de forma brusca e não conseguem manter isso por um longo período. Então vocês acabam engordando tudo novamente, é o que a gente chama de efeito sanfona. E também, importante quanto mudanças comportamentais. Mudança de estilo de vida mesmo, cuidado com seus ciclos sociais, pessoas que não te ajudam nesse processo. Então, procure um ciclo de amizades que te favoreça nesse processo. Englobe a família toda nesse processo para que te ajude. Evite comprar coisas industrializadas, coisas que não vão te trazer valor nutricional adequado. Então, mudança de comportamento. Procure ter um horário para dormir, um horário para acordar, estabeleça metas de alimentação ao longo do dia, beba bastante água ao longo do dia. Então são mudanças de comportamento que vão fazer com que você acabe colhendo todos os benefícios que o exercício físico pode te trazer.